a vida eterna é esta: que todos conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. João 17:3. Quarto estudo: desde quando Deus tem um filho? Jesus teve uma origem? Quando o divino Filho de Deus nasceu? Ele é verdadeiramente e literalmente filho? Ou ele tem apenas o título de Filho de Deus? Existe verdadeiramente um Pai e um Filho celestial? Ou um Deus tem o título função de Pai e o outro Deus tem o título função de Filho? Vamos lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Pergunta para a reflexão: se não existe um filho, como poderia Deus dar o seu filho? Primeira pergunta: qual a origem de Deus? Vamos para a Bíblia e ela vai te responder. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Salmos 90, versículo 2. Segunda pergunta: qual a origem do divino Filho de Deus? Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Nota: a Bíblia não fala que o Pai tem uma origem, porém, em relação ao Filho, diz que suas origens são nos tempos antigos, nos dias da eternidade. Terceira pergunta: o que diz o apóstolo em relação ao divino Filho de Deus? Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Hebreus capítulo 1, versículo 5. Nota: a palavra grega traduzida para gerar é genão, que quer dizer gerar, trazer à existência, fazer nascer. É também ela utilizada em Mateus capítulo 1, quando fala da genealogia de Jesus. Quarta pergunta: como se originou o Filho de Deus? Antes de haver abismos, fui gerado. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci, quando ele ainda não tinha feito nem sequer o princípio do pó do mundo. Provérbios capítulo 8, versículo 22 a 26. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Hebreus capítulo 1, versículo 5. Quinta pergunta: quem é a sabedoria de Deus? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. E leia ainda o verso 30 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6 até 8. Nota: em Provérbios capítulo 8, versículo 22 até 36, Deus utiliza uma alegoria para falar de sua sabedoria. A sabedoria de Deus nesse contexto é o divino Filho de Deus. Leia os versos 22 até 36 e perceba que Deus fala do seu Filho. Ele estava com Deus antes de todas as coisas. Na eternidade, no princípio, foi ele gerado. Sexta pergunta: o Filho saiu do Pai? Ele nasceu de Deus? Porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e
creram que me enviaste. João capítulo 17, versículo 8. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele, Jesus, que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda e o diabo não pode tocar neles. 1 João capítulo 5, versículo 18 na Bíblia, linguagem de hoje. Sétima pergunta. Jesus, antes de se esvaziar e vir à terra como homem, tinha a forma de quem no céu? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Ele, Jesus, sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Nota: o Filho, por ter sido gerado de Deus, por ser Filho de Deus, tinha a mesma natureza de Deus. Nesse sentido, ele era igual ao Altíssimo. O Filho herdou a divindade de seu Pai. Portanto, ele é tão divino quanto Deus, o Pai. Ele não usurpou, roubou a natureza divina, pois ele herdou do Pai quando nasceu, diferente de Lúcifer, em Isaías capítulo 14, versículo 13 até 14, que quis ser semelhante ao Altíssimo por usurpação. Sétima pergunta. Por quem o Pai jurou? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Hebreus capítulo 6, versículo 13. Oitava pergunta. Por quem o Filho jurou? E ouvi o homem vestido de linho, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Amém? Em Daniel capítulo 12, versículo 7. E compare Daniel capítulo 10, versículo 5 até 6, com Apocalipse capítulo 1, versículo 13 até 15. E veja que o homem vestido de linho é o Filho de Deus. Reflita. Deus não tem ninguém acima dele, então jurou por si mesmo. Porém, o Filho de Deus jurou por aquele que vive eternamente, ou seja, por aquele que estava acima dele. Ele jurou por seu Pai e seu Deus. Nona pergunta. Na criação, quem estava com Deus? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o círculo sobre a face do abismo, então eu estava ao seu lado como arquiteto e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Provérbios capítulo 8, versículo 27 até 30. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Provérbios capítulo 30, versículo 4. Décima pergunta. Deus criou todas as coisas através de quem ou por quem? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, nestes últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 até 2. 11ª pergunta. O que o Filho de Deus tinha antes que houvesse o mundo? Agora, pois, glorificar-me tu, ó Pai,
junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. João 17, versículo 24. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros e não buscai a glória que vem do único Deus? João capítulo 5, versículo 44. Pergunta para a reflexão. A glória que o Filho possuía antes que o mundo existisse, vem de quem? 12ª pergunta. Além da glória que o Pai concedeu também ao seu Filho, o Pai tem vida em si mesmo. Assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. João capítulo 5, versículo 27. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. João capítulo 3, versículo 35. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses capítulo 2, versículo 9. 13ª pergunta. Qual nome Deus deu ao seu Filho? Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste. Eu os guardava no teu nome que me deste. João 17, versículo 11 até 12. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías capítulo 9, versículo 6. Perguntas para reflexão. Quando eu afirmo que não existe um pai e um filho, estou negando o pai e o filho? Leia 1 João, capítulo 2, versículo 22. Deus concedeu ao seu filho o direito de ter vida em si mesmo? Deus, o Pai, deu ao seu filho um nome? Qual nome o Pai deu ao seu filho? O filho tinha a mesma natureza e essência de Deus? Conclusão. Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Imortal, o Único, aquele que nunca foi visto, tem um filho gerado dele, no princípio, antes de todas as coisas. Ele, por ser filho de Deus, ter nascido de Deus, possuía a mesma natureza de Deus. O Pai concedeu ao seu Filho glória, deu o direito de o Filho ter vida em si mesmo, confiou também todas as coisas ao Filho e lhe deu um nome acima de todo nome. Amém? Próxima lição. Jesus, Deus Filho ou Filho de Deus?